Tá aí a reportagem da Natália Pazzi de Brasília, um imposto a mais, não, Cláudio e Lana? Assim, tudo que o Brasil não precisa, né, é disso, né? Quando, sobretudo o setor privado, precisa recorrer a crédito para manter seus compromissos, manter inclusive os empregos, gente que precisa de tomar dinheiro para pagar salário, acaba pagando imposto para o governo, porque o governo fica lá fazendo benemerência com o chapéu alheio, né? E simplesmente esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Aí o que é que o governo vai? O que é que o governo faz em vez de reduzir suas despesas? Vem no nosso bolso, mais uma vez. Né? Aí é mole, né? O Paulo Guedes, quando não era governo, fazia palestras esculhambando com as medidas econômicas ou com a falta de iniciativa das autoridades que conduziam a economia no Brasil. Ele criticava coisas como essa, né? Como a antecipação da cobrança do IOF que estava suspenso. Hoje o presidente Bolsonaro falou na questão realçou mais uma vez a ideia de se estimular a criação da primeira empresa, né, para que as pessoas que estejam enfim, em condições de desemprego, não sei o quê, possam abrir o seu próprio negócio e tal. Mas assim, abrir o próprio negócio, manter o próprio negócio já é difícil, imagina abrir o próprio negócio num país como o Brasil, com tantas dificuldades para a vida empresarial, né? Alguém já disse com muita felicidade, foi uma frase felicíssima, né, que no Brasil as pessoas adoram o emprego e odeiam o empregador, inclusive o governo, né? O governo está sempre conspirando contra isso, né? O que a gente esperava do governo Bolsonaro, de um ministro da estirpe e com a pregação que o conduziu ao cargo do ministro Paulo Guedes, é alguma coisa mais ousada, né? Muito mais ousada, como nesses primeiros 2 anos, como, por exemplo, nos Estados Unidos. O Donald Trump, ele chegou a estabelecer a isenção tributária para quem investisse em negócios que gerassem um determinado número de empregos. Não era coisa... Não precisava ser muitos empregos, não. Alguma coisa como uma lanchonete já estava valendo. 10 anos de isenção de impostos. Aquilo ali provocou euforia das pessoas. As pessoas, então, se animaram em abrir seu próprio negócio, em contratar pessoas. E qual foi a consequência de medidas como essa nos Estados Unidos? Zerou o desemprego. Zerou o desemprego. O Donald Trump simplesmente conseguiu isso. O percentual de desempregados chegou a baixar dos 3%. Isso é considerado tecnicamente pleno emprego, né? Só não trabalhava quem não queria. Aqueles que ainda eram considerados desempregados, na verdade, não estavam muito interessados em trabalhar como empregados. Era basicamente isso, né? No Brasil, nós estamos todo mês, o IBGE atualiza o número de desempregados. Agora são 14 milhões e 600 mil brasileiros. E o governo não tem nada muito atraente para oferecer a essas pessoas como alternativa ao emprego. Se a alternativa é criar uma empresa, que lhes sejam oferecidas condições absolutamente adequadas, animadoras, né, para que as pessoas se lancem nessa aventura que é tocar o próprio negócio. Ou coisa difícil é ser empresário neste país. Exatamente. E engraçado que o governo editou uma medida provisória para anunciar que os moradores do Amapá deixariam de pagar a conta de luz, porque obviamente eles não têm que pagar para isentar a conta de luz. Eles ficaram 21 dias, 22 dias no total, né? 22º voltou. 22 dias sem luz, sem energia elétrica constante, indo e voltando. Eu fico imaginando a situação dos mais de 700 mil moradores que ficaram nesse perrengue, né? Porque já tem pandemia instalada, a economia já estava dando os primeiros movimentos para uma recuperação. Você vê um empresário, o pequeno comerciante, a pessoa que já tem que pagar tudo que tem que pagar, e vendo os produtos estragarem, os clientes em casa, sem ter como sair, sem ter como circular, um calorão, chuva, alagamento. Gente, Você sabe foi qual é o muito absurdo difícil dessa para esse história? pessoal, né? E ainda Yolanda, aí é a gente que tem que pagar, não é a empresa responsável pela falha. A exatamente. gente, o contribuinte, é que tem que pagar a conta que é da empresa, porque o erro foi dela, a falha foi dela. É incrível essa história.
Exatamente, é esse o ponto, né? Porque é assim, que os amapaenses não têm que pagar a conta de energia, não tem Claro. mesmo. Eles não tinham energia, vão pagar o quê? Vão pagar a prestação de um serviço que não houve, né? Agora, por que é que a empresa vai receber essa grana? E pior, saindo do Tesouro Nacional. Quer dizer, a empresa, na verdade, está escapando disso na boa, sem nenhum problema, né? O governo poderia, por exemplo, conseguir na justiça que a multa que foi aplicada na empresa, né, que foi administrada pela justiça à empresa, fosse transformada nisso. Olha, aquela multa vai ser usada para cobrir as despesas com eventuais despesas com isenção do pagamento da conta de luz. Mas não, simplesmente a empresa não vai sofrer nenhum prejuízo. A empresa vai receber todo o valor correspondente à conta de energia dos 750 mil amapaenses. Por quê? Porque nós vamos pagar. Nós vamos pagar a empresa. A empresa acaba escapando incólume dessa história e sobra para nós. Né? A medida provisória do presidente não determina que a empresa, aliás, devia ser uma coisa normal. Aliás, o presidente não tinha nem que se meter nisso. Né? Isso tem que ser uma coisa determinada pela ANEEL, a agência reguladora. Só que a ANEEL não faz isso. Né? A ANEEL quer mais proteger as empresas, age como se fosse uma entidade em defesa das empresas de energia. E ao fim e ao cabo, sobrou para quem sempre paga a conta, que somos os pagadores de impostos.